Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meu nome é Felipe e nós vamos fazer aqui um exercício a respeito da origem e distinção dos pecados capitais. Este esquema, conforme se encontra, foi tirado do livro Brevilóquio de São Boaventura, na terceira parte, onde é mencionado sobre o pecado, a corrupção do pecado. Na terceira parte, o livro vai fazer menção a respeito aqui a corrupção do pecado. Nós estamos nessa terceira parte. E dentro do que o livro apresenta, eu fiz este humilde diagrama, onde nós vamos tentar, através desse exercício, resumir um pouco o que foi tratado no livro. Então, a princípio, vamos pegar a parte onde está escrita pecado original. O pecado original, ele cria dentro do nosso composto, né, alma e corpo, uma certa desordem. Veja que está escrito: espírito abandona, alma é escrava e o corpo é o Senhor. Nesta desordem do pecado original, então, o corpo assume o título de Senhor, ele que manda através das suas tendências, e a alma passa a ser escrava dessas tendências do corpo. Sendo que a disposição que foi criada por Deus é exatamente ao contrário. A alma deve ser senhor do corpo e o corpo o escravo obediente. O espírito abandona. Essa palavra abandona está aí para recordar que o espírito que nós temos, muito pela graça do Espírito Santo, não estará mais presente. Uma vez que o pecado original se instaura, essa comunhão do Espírito Santo com a alma, ela passa a não existir, necessitando então do batismo, para que este Espírito possa voltar a habitar no nosso coração, a habitar na nossa alma, criando novamente a hierarquia planejada por Deus. O Espírito, que seria a intervenção divina da graça, que vai auxiliar a alma a mandar no corpo. Veja que existe aí uma colaboração da graça por meio do Espírito, onde a alma também participa, e ambos, mas sob o comando da alma, vai por ordem neste corpo que tenta, né, colocar-nos em desordem. Com isso, faz-se necessário entender como que começa, né, o pecado. O pecado ele nasce desse desvínculo com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo apresenta uma sabedoria, né, com S maiúsculo, se ele é bom, boníssimo, né, por excelência, a sua intervenção jamais podia ser repudiada. Eu não posso quebrar a minha relação com o Espírito. Eis que temos o começo, né? Essa coisa de autossuficiência, onde a minha alma ou a minha inteligência por si só basta e eu não preciso de auxílio de ninguém, eu tenho capacidade intelectual para resolver as coisas e a minha verdade é a que vale. Isso é, claro, o começo que nós damos o nome de soberba. Soberba, então, principalmente a soberba de Satanás, é o que deu origem ao pecado, e através da soberba, dessa auto-independência, autossuficiência, é que você cria essa desordem do espírito que auxilia a alma a mandar no corpo totalmente quebrada. A origem dos pecados atuais, ou seja, os pecados que de fato atuam na nossa vida, né? Pecados atuais, a palavra não pode trazer um conceito de atualização de software ou computador ou coisa assim, né? Essa palavra tem uma conotação de pôr em prática, de
atuação, atuar, atuante. Então, a origem do pecado que opera coisas, né? Como que se desenrola essa sequência? Primeiramente, nós temos a sugestão. Então, a nossa mente, ela recebe alguma influência, seja externa, seja de nós mesmos ou até mesmo do próprio demônio. Essa sugestão, ela pode causar na sequência um deleite, porque a sugestão, ela existe, cabe a você fechar as portas dos seus sentidos para que essa sugestão não fique entrando. Mas vamos supor que você viu uma coisa, você sabe que aquilo, né, não é bom, e você se prendeu num certo deleite, né? Você usou um pouco da sua imaginação e criou uma situação, ou enfim, fez uso de um prazer imaginário, né, daquela coisa que foi a princípio sugerida por uma constatação visual ou alguma recordação, enfim. É a sequência, é o deleite. Ainda não é considerado um pecado, né, concretizado em si. A partir do momento que o deleite te move, te movimenta, te coloca em prática a realizar um ato, você consentiu. Você consentiu e já é caracterizado então um pecado. Veja que essa sequência é muito sutil, né? Dificilmente em algumas atitudes do nosso cotidiano será bem evidente essa sequência. Não será evidente. Ela será muito rápida às vezes, a ponto de eu não conseguir ainda perceber que eu me deleitei porque eu já fiz, né? Então é importante saber que existe esse mecanismo para que com as virtudes que nós vamos ainda apresentar possam colocar uma barreira ou sinalizar um alerta de que, opa, peraí, eu estou me deleitando, calma, não é para caminhar desse jeito, senão eu vou cometer um pecado. Então é importante essa origem dos pecados que realmente são fatos, né, que eu concretizo se eu cair em pecado. Começa da sugestão, vai para um deleite e na sequência você executa, você põe em prática, você consentiu. Agora, a partir dessa realidade, seria interessante então imaginar que sugestões são estas, né? Existe uma dupla raiz nessa sugestão. Essa sugestão, ela tem como origem duas coisas muito fáceis de se observar, que seria a busca pelo prazer e a fuga da dor. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. É uma cascata, um ciclo vicioso que acaba gerando essas sugestões, deleites, consentimentos e atos. Por fugir de uma dor, eu vejo uma situação, já logo penso numa sugestão para fugir da dor, vejo que ela será prazerosa e vou e coloco em prática. Ou a busca pelo prazer, onde você vê numa sugestão um prazer ali claramente evidente, você faz consciência daquilo, faz um deleite e vai atrás, pronto, você caiu em pecado. Então, essa dupla raiz nós podemos colocar já como sendo a busca pelo prazer, busca pelo prazer, busca o prazer, vamos colocar assim, e a fuga da dor, fugir da dor, fugir da dor. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Esse é o gatilho que vai dar essa sequência: sugestão, deleite e ato. Bom, na sequência, então, nós temos um tríplice fomento. Esse fomento entra muito dentro do nosso corpo e também da alma, de certa forma, mas nós temos que ter consciência que esse tríplice fomento vai gerar um crescimento da sugestão, um crescimento do deleite, um crescimento do ato,
né, desencadeado que pode e deve ser barrado. Quem é ou quais são esses três fomentos? Na primeira carta a João, capítulo 2, versículo 16, se eu não me engano, você tem lá a citação dizendo que todo mal do mundo vem da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. É importante aqui, então, nós temos consciência que esses três fomentos foram exatamente as três sugestões que a serpente deu a Eva também. Lá no capítulo 3 de Gênesis, nós temos a queda de Eva perante o pecado, onde ela vê que o fruto é bom para comer, agradável aos olhos e desejável porque dava inteligência. Veja na sequência a carne, os olhos e a soberba. Portanto, você pode buscar um prazer e acabar deixando que esses fomentos possam te acelerar o processo da queda, por conta de um prazer da carne, um prazer nos olhos, ou até mesmo a soberba de achar que você vai conseguir ser Deus por conta dessa sugestão. É importante aqui então colocar esses três fomentos nessa ordem: a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. São essas três: concupiscência da carne, três fomentos que vão gerar depois as 7 cabeças capitais. Todo esse exercício tem como finalidade nos auxiliar no exame de consciência, pois sabendo destas palavras, tendo consciência da sua origem bíblica e também da sua sugestão diabólica que vai cair nessa cascata do pecado, da sugestão, do deleite, do consentimento, fica um pouco mais fácil nós colocarmos em prática a nossa tarefa de católicos, que é fazer o exame de consciência e buscar o sacramento da confissão, sempre pedindo perdão a Deus pelos pecados cometidos. E o sacerdote vai fazer a administração desta graça que vem de Deus. A partir deste ponto, veja que na sequência nós temos 7 itens a serem analisados. E eu quero começar pelos de baixo, que seriam os corporais. Veja que eu fiz uma distinção. Então, existem pecados capitais, né? 7 cabeças capitais, é a forma como São Boaventura apresenta no seu livro. Mas, a partir desse tríplice fomento, existem 2 pecados capitais que têm uma raiz muito forte puxada pela concupiscência da carne. Uma delas, a mais fácil de se imaginar, seria aquela que nos dá aquele excesso no comer, a gula, muito provocada pela concupiscência da carne. Então, vou marcar aqui neste quadrinho este pecado capital, a gula, que vai ter como origem a concupiscência da carne, muito ligado fortemente a pecados corporais. Da mesma forma que a concupiscência da carne vai influenciar fortemente a gula, nós temos um outro pecado da carne, um pecado corporal, que infelizmente tem sido muito explorado pelos funkeiros e bailes funks, né? Infelizmente, já virou um escarnecer de, de uma graça que Deus deu ao matrimônio, que é o ato sexual. E infelizmente é um pecado que tira a pureza do coração de muitas pessoas, dificultando até mesmo o estudo. Eu estou falando do pecado capital da luxúria. A luxúria, pelo nome, às vezes já tive essa dúvida, né?
coisas da palavra, né, a forma como ela é usada no cotidiano, dá uma ideia de luxo às vezes, né, de coisas finas e caras, mas não tem nada a ver. A luxúria é um pecado do ato sexual desordenado, fora do matrimônio, ou até mesmo fazendo mau uso da liberdade que você tem dentro do matrimônio, né? Não é só que casou que está livre deste pecado. Você pode fazer mau uso da sua esposa, do seu cônjuge, e aí você vai estar deformando o plano que Deus tem para o matrimônio. Isso cai dentro de um pecado de luxúria. Esses dois, então, pecados capitais, a gula e a luxúria, têm como origem a concupiscência da carne. Por conta dessa concupiscência da carne, pode fomentar essa sugestão no nosso corpo, e a alma, se não tiver o auxílio da graça e uma hierarquia muito bem definida em quem manda aqui é a alma, se isso não estiver claro, o seu corpo vai acabar te levando todo inteiro para o pecado. Bom, com isso nós encerramos então esses dois pontos dos pecados capitais ligados ao corpo, os pecados corporais. Agora nós vamos partir para mais um, onde eu tenho aqui como exemplo aquela possessão das coisas. Quando a pessoa ela não tem vontade nenhuma de distribuir o que tem, ela tem aquela necessidade de ter tudo com ela e não empresta por nada. Nós estamos falando do pecado da avareza, aquela coisa de querer ter, né? O prazer de ter as coisas, e às vezes desordenada de uma maneira horrível. Eu vou colocar logo aqui embaixo a avareza, que seria um pecado capital. Mencionei, é um pecado que está relacionado com algum fomento. Como eu já fiz a relação com a concupiscência da carne, você possa imaginar qual dos dois, do tríplice fomento, tem dois que eu ainda não usei, e um deles é um que está fortemente enraizando a avareza. A raiz que vai gerar a avareza. Como eu fiz uma menção dos bens materiais, eu acho que fica um pouco claro que isso tem a ver mais com a concupiscência dos olhos do que com a soberba da vida. Lembrando que esse tríplice fomento, eles se ajudam mutuamente. Não posso dizer que a gula e a luxúria vão ter uma raiz única na concupiscência da carne e que a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vão influenciar. Pelo contrário, existe uma influência, mas uma porcentagem maior de influência na carne, gerando gula e luxúria. E no caso da avareza, nós temos a concupiscência dos olhos, sendo um grande fomento para a avareza, porque eu quero ter e não quero dividir com ninguém. Da mesma forma agora, né, que nós fizemos essa análise, vamos agora passar para o orgulho, aquela necessidade de receber aplausos, de receber likes, curtidas e elogios. Isso passa pelo orgulho, essa vontade vaidosa de querer ser reconhecido. Uma das virtudes que a Igreja Católica ensina, que combate esse orgulho, seria o combate ao respeito humano. É um tipo de pecado venial que tem como raiz o orgulho. Essa coisa de querer respeitar as pessoas, sabendo que elas estão erradas no pecado e você não orienta elas. Lógico que tem um momento propício, né, para as orientações, não é a torto e direito também que nós temos que sair escarnecendo de tudo e de todos, mas que o respeito humano hoje em dia ele tem como uma das raízes esse orgulho, né? Essa coisa de querer receber os aplausos, então eu preciso tratar bem aquela pessoa. O orgulho ele tem como raiz fortemente ligada à soberba da vida. Veja que eu não estou mais no quesito bens materiais. O orgulho ele pode abranger uma série de atitudes que não necessariamente estão vinculadas à matéria, né? Tudo bem que os bens materiais também podem ser fomento de orgulho, mas a soberba da vida é o grande enraizador que gera o orgulho. Então essa soberba da vida que
pode habitar no coração de quem está em pecado, é que vai gerar esses pecados capitais do orgulho que vão se distribuir em outros, no caso, né, podendo gerar vaidadezinhas e derivados. O orgulho, a avareza, gula e luxúria, agora vamos lá, né, vamos tentar correlacionar com a raiz dupla. Destes 4 pecados capitais, estes 4 estão ligados fortemente a uma dessas 2 raízes. Ou seja, o orgulho, a avareza, a gula e a luxúria. Eles estão relacionados à fuga da dor ou à busca pelo prazer? Busca pelo prazer. Busca pelo prazer. O orgulho está fortemente ligado a essa busca, buscar o prazer. Portanto, esse vínculo de busca pelo prazer é uma maneira de fazer este exame de consciência. Se eu estou buscando o prazer desordenadamente, é bem provável que eu caia em um desses 4 pecados capitais que vão gerar os pecados que, né, tanto veniais ou mortais. Então é importante esta associação para que possamos fazer esse exame de consciência. Bom, dos 4, faltaram 3. Estes 3 agora são a inveja, a ira e a preguiça. Claro que, uma vez que eu já fiz a associação com a busca pelo prazer, fica óbvio agora que fugir da dor vai ser uma atitude quando eu tenho a tristeza, quando eu tenho ira ou quando eu tenho inveja. São pecados capitais que têm os seus fomentos, né, o tríplice fomento, mas também que têm uma raiz na fuga da dor. Vamos começar pela inveja. A inveja eu quero colocar aqui logo abaixo do orgulho. E, como foi mencionado, né, a inveja, então, ela tem como raiz a fuga da dor, fugir da dor. Essa fuga da dor nasce gerando a inveja, né? A fuga da dor, ela vai gerar inveja em que sentido? Essa fuga da dor, quando você vê algo que não te agrada e você gera palavras más sobre a pessoa, você começa a difamá-la porque te traz uma certa inveja no fundo do seu coração, né, aquela discrepância de coisas que ela tem e eu não tenha, ou a sabedoria que ela tem e eu não tenha, o respeito que ela tem e eu não tenho. E essa dor que gera no coração, você vai vencê-la com a inveja. E aí você vai desencadear uma série de atitudes contra aquela pessoa só para fugir desta dor que você acabou aceitando como sugestão. Por isso, a inveja é um dos pecados capitais mais porcos que existem. É muito importante aqui lembrarmos sempre da vida eterna e da graça do Espírito Santo para nos lembrar que existem realidades celestes muito mais elevadas do que esta aqui que nós nos deparamos. Sobraram 2 pecados capitais. Um deles eu vou colocar como a ira e a preguiça. A preguiça, que tanto quanto a ira quanto com a preguiça, elas têm essa ideia de fugir da dor, porque existe um bem que eu quero e este bem, né, essa coisa que eu estou querendo, se alguém tem e eu não tenho, eu vou desenvolver inveja. Agora, se esse bem não está na mão de ninguém, eu não preciso ter inveja. Mas esse bem está difícil de conquistar, está muito difícil de conquistar, é bem provável que você desenvolva uma certa preguiça por isso. E aí a, a fuga da dor, né? Poxa, vai doer tanto eu fazer aquilo, vai desprender de mim tanto esforço que eu prefiro, né, ter preguiça para fugir dessa dor de ter que caminhar tudo aquilo. Ou existe um bem
Não está na mão de ninguém, não vou ter inveja. Esse bem não está difícil, não preciso ter preguiça. Ele está fácil, eu consigo atingir esse bem. Só que alguém vai e impede. Ou alguma coisa ao redor está impedindo que eu atinja esse bem. E aí você fica rancoroso com ira, porque você queria aquilo. Estava fácil de pegar, mas alguma coisa atrapalhou. E aí, para fugir dessa dor, que dor que é essa? Não é teu, você não pegou. O bem que você queria não foi dado a você. E para fugir dessa dor, você desenvolve uma ira e sai escarnecendo de tudo e todos. Então, todas essas três, inveja, ira e preguiça, elas têm como raiz essa fuga da dor. Situações onde você, porventura, fugiu de uma dor, podem ter desencadeado, então, esses pecados capitais. É importante aqui relacionar que essa ira e preguiça, elas têm como um fomento a soberba da vida. Porque você julga que é merecedor de certo bem, e a partir desse momento você se dispõe a ir atrás e não consegue, desenvolve a ira. Você tem um bem que você julga que é merecedor, mas é muito difícil. E aí você desenvolve a preguiça. Então esses dois, a ira e a preguiça, têm como um fomento muito forte a soberba da vida. A inveja, ela apresenta, em alguns livros, uma raiz muito puxada à soberba da vida também. Mas eu creio que seja também, né, uma influência, de certa forma, grande, a concupiscência dos olhos. Porque a partir do que eu vejo, a partir daquilo que eu julgo ser bom para mim, que vem dos meus sentidos, eu vejo a coisa, eu invejo as pessoas ou as coisas, e a partir disso eu estou fomentando a concupiscência dos olhos que vai gerar inveja. Lembrando que essa associação ela tem como finalidade última auxiliar no exame de consciência, para que eu possa olhar para esses pecados e falar, realmente eu estou cometendo tais ou quais coisas. E a partir desse tríplice fomento, você tem preferências. Né? Veja que a concupiscência da carne ela tem uma forte correlação com a gula luxúria, mas como eu havia mencionado, os outros dois fomentos acima também podem influenciar, depende das circunstâncias. Para finalizar, então, nós temos a origem e qualidade dos pecados penais. É um assunto que nós vamos ainda abordar com mais profundidade, mas toda vez que você tem a sua vontade associada ao seu livre-arbítrio, você pode cometer um pecado, escolher algo que não vai de acordo com as leis de Deus, ou seja, a sua vontade, exercendo o livre-arbítrio, pode cometer um pecado, e isso vai gerar a culpa, é o mal que fazemos, e a pena, é o mal que padecemos. Então, todo pecado, ele gera essas duas coisas. Uma pena, ou seja, uma penitência, uma coisa ruim que pode acontecer, um mal que padecemos, e o mal que fazemos, né? A culpa da coisa que acontece. Essas duas realidades estão presentes desde que o seu livre-arbítrio, influenciado por sugestões, caia no deleite, gere um ato consciente errado, ou seja, sua vontade operou a vontade da sugestão e você caiu em pecado, não teve o auxílio da graça, não teve auxílio da sua alma com a sua inteligência, e a partir disso provavelmente terão consequências, tanto a culpa quanto a pena. E o que você faz com essa culpa e pena é o problema. Né? Fazer um exame de consciência, se culpar dos erros cometidos e pedir uma penitência ao sacerdote é o melhor remédio para bloquear esse fomento e não deixar essas ervas daninhas crescerem no seu coração. Por isso é importante a consciência da culpa e da pena. Às vezes algumas situações na nossa vida, elas podem estar criando inúmeros problemas. Podem ser as penas que você vem presenciando devido às suas escolhas.
ou sentimentos ruins que vão te trazendo tristeza, ira, inveja e por aí vai. São os sentimentos de culpa gerados pelo pecado, que nasceram da sua vontade, que escolheu livremente o pecado. Então, é muito importante, no exame de consciência, acusar-se perante Deus e pedir a Deus perdão pelos pecados cometidos de tais mandamentos, com as suas repetições e, se necessário, as circunstâncias. A partir disso, o sacerdote vai te prescrever uma pena, alguma oração particularmente voltada no sentido de satisfazer esta dor causada pelo pecado no coração de Deus, e a partir disso você pode ter uma vida renovada. A Santíssima Trindade vai voltar a habitar em seu coração de forma plena, né? As virtudes teologais vão estar prontas para operar novamente. O que estava meio, né, capenguento, digamos assim, vai voltar a atuar de forma coerente, e o Espírito vai permanecer agora auxiliando a alma a comandar o seu corpo. Essa é a ideia principal desse diagrama apresentado por mim, né, numa adaptação bem humilde do livro do Brevilóquio de São Boaventura. Eu fico por aqui, até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.